Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos no versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Contextualizando um pouquinho, foi escolhido aqueles 7 homens, e nós comentamos na meditação passada que Lucas faz questão de destacar Estevão dos demais, dos outros 6 demais. E agora ele só tinha colocado lá um complemento entre o nome de Estevão e os nomes dos demais. Mas agora ele vai discorrer sobre a história, especialmente a história de Estevão, né? E o versículo 8 é o início dessa narrativa. E Estevão, cheio de fé, novamente vem esse adjetivo, né, que ele era um homem de fé, e não só de fé, ele era um homem cheio de fé. Ou seja, quando nós falamos que algo está cheio, é que não há lugar para mais nada, aquilo está completo, aquilo está pleno. Então, a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio de fé, cheio de sabedoria, ou seja, naquela pessoa habita a plenitude de algo, né? E Estevão era esse homem cheio de fé e de poder. Ou seja, quando alguém é cheio do Espírito Santo, como foi falado no versículo anterior, automaticamente o Espírito Santo naquela pessoa vai produzir frutos. Lembra que nós temos lá o relato de Gálatas, descrevendo os frutos do Espírito, né? Então, aqui você vê que é uma sequência a ser cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai se mover pelo Espírito e vai ter essa fé que o impulsiona a ser cheio de poder, a fazer prodígios, sinais. A fonte do poder de Estevão está lá no versículo anterior. Ele era cheio do Espírito Santo, né? Ele transbordava nesse Espírito, não no batismo, mas numa comunhão diária com o Espírito Santo todos os dias. E eu falei na meditação passada, e eu queria voltar nesse tema novamente, porque nós estamos nos debruçando sobre uma igreja primitiva, uma igreja onde muitos ali eram batizados com o Espírito Santo. Era uma igreja no primeiro amor, cheia de obras, uma igreja que tinha os apóstolos de Jesus como os seus cuidadores, os pastores, digamos assim. Mas mesmo assim, não eram todas as pessoas que se podia observar e apontar. Essa aqui é cheia do Espírito Santo, né? Você percebe que houve ali um procurar de pessoas no meio dessa comunidade. Não era algo assim, já que todo mundo é cheio do Espírito Santo, tanto faz, vamos escolher aqui. E é simples. Não foi assim. Então, o andar diariamente cheio do Espírito e se movendo pelo Espírito não é algo tão simples. Já que nós vivemos nessa dimensão terrena, com um corpo terreno que precisa se conectar às coisas desse mundo. Ou precisa, nós vivemos nessa realidade de coisas terrenas, de sentidos humanos, né? A fala, a audição, o tato, a visão. Então, querendo ou não, isso faz sobrepor essa realidade terrena acima da realidade espiritual. Nós só conseguimos viver cheios do Espírito Santo para também sermos cheios de fé e de poder quando a realidade espiritual sobrepõe a realidade terrena. E isso é difícil. É difícil por quê? Porque nós temos todos os impulsos desse mundo mexendo com a nossa natureza humana. Nós somos despertados ao nosso redor o tempo todo para uma realidade física, humana, não para realidades espirituais.
O único que nos move à realidade espiritual é Deus, é o Espírito Santo, né, que está agindo, a era do Espírito Santo agora. Deus age através do seu Espírito. Se nós não dermos ouvidos ao Espírito Santo, nós não conseguiríamos andar assim, como Estevão andou. Então, quando nós lemos a história desse primeiro mártir na igreja, né, aqui nós não estamos diante de um relato comum. Nós estamos meditando na história de um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Embora ele tenha vivido tão pouco, ele tenha tido uma vida tão curta, ele abriu um caminho extraordinário. Depois de Estevão, ele foi o precursor de Paulo, né? E o seu sermão, a sua pregação ali no Sinédrio para os religiosos do seu tempo, é uma das pregações mais importantes que nós podemos meditar. É a mais longa e a mais completa de todos, falando de pregação de discípulos, né? Eu não coloco Jesus em nenhum patamar de disputa com ninguém. Todas as vezes que eu falo isso é maior ou isso é menor, tira a biografia de Jesus, né? Mas quando você pega a pregação de Estevão, você vê que é um homem muito além do seu tempo. Como alguém de uma igreja que acaba de nascer, com tão pouco tempo de convertido, de uma posição tão simples na igreja, né? Porque ele não era um bispo da igreja, ele não era um apóstolo. Ele era alguém que tinha sido escolhido para quê? O que o texto fala? Ele estava servindo mesas, ou seja, ele estava fazendo um trabalho aparentemente secundário, simples na obra. Mas o mesmo texto que fala que esse era um homem que estava ali pronto para servir às mesas, esse homem é cheio de poder, esse homem também faz sinais, maravilhas, aqui fala grandes sinais, prodígios entre o povo. Então, não fazia distinção entre discípulo, não existia distinção entre discípulo, povo, né, membro, obreiro, qualquer um. A partir do momento que essa pessoa fosse cheia do Espírito Santo, ela podia fazer coisas extraordinárias. É isso que você entende no princípio aqui da igreja primitiva. Nós vimos no relato de Pedro que até a sua sombra curava, mas agora nós estamos diante de Estevão, que não é um apóstolo, mas que também fazia grandes sinais e prodígios. Olha como Deus não faz distinção de pessoas. Deus pode usar qualquer pessoa. E a medida dessa entrega é que vai determinar o que o Espírito Santo vai poder fazer através daquela pessoa. Estevão se entregou tanto que o Espírito Santo pôde usá-lo como ele usou a Pedro, como ele vai usar Paulo. O sermão, a pregação de Estevão é tão corajosa, tão espiritual, tão profunda, as análises que são feitas nesse discurso dele no Sinédrio, pelos estudiosos, são as melhores possíveis. Um homem que sabe fazer uma análise, contar a história do povo de Israel com começo, meio e fim, com uma perfeição incrível. Ou seja, Estevão se entregou tanto nas mãos do Espírito Santo que aquela palavra pôde se cumprir. Quando você estiver diante de autoridades, não se preocupe com o que vai ter que dizer, né? Porque há uma promessa que o Espírito Santo usaria a boca dessas pessoas. Então o Espírito Santo realmente pregou através de Estevão, né? E uma outra coisa que a gente tem que reparar nesse versículo aqui, que alguém pode começar servindo às mesas, mas não vai servir às mesas durante toda a sua vida.
o Espírito Santo tem sempre algo novo para fazer. Não é maravilhoso isso? Você se entregar ao propósito dele significa que você vai viver sempre novidade de vida. Estevão se entregou. E num dia ele podia estar ali entregando a marmita, no outro dia ele estava curando os enfermos, ele estava fazendo esses grandes prodígios e sinais no meio do povo. Lucas não nos revela aqui o que é que acontecia, porque você vê que o foco é a síntese de uma história que está acontecendo de perseguição, porque através dessa perseguição nós vamos ver a sua prisão, a sua condenação e morte. Então o foco não é detalhar o que estava acontecendo através dos sinais, das maravilhas, mas nós sabemos que esses sinais aconteciam e que eles eram grandes. E a Bíblia, quando usa adjetivos, é porque é grande mesmo. Nós estamos numa cultura do exagero. As pessoas morrem de fome, as pessoas morrem de sede, as pessoas morrem de frio, não é? As pessoas exageram o tempo todo. A Bíblia não adota essa cultura, a Bíblia não fala por exagero. Então, quando você lê o relato que grandes sinais aconteciam, eram grandes mesmos, né? Então, não tem uma definição estática. Você começa servindo a Deus, de repente fazendo núcleo, e você vai fazer núcleo durante toda a sua vida. Pode até ser, mas normalmente não é isso que acontece. Ou alguém aqui está fazendo a mesma coisa desde o início, quando duvido que tenha alguém, ainda mais na Igreja Universal, não tem. Normalmente nós fazemos muitas coisas diferentes, não é? Então, essa também foi a vida de Estevão. Ele começou servindo às mesas e agora ele está pregando com o sinédrio. Imagina isso, né? E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é algo estático. A fé não é algo que fica ali paralisado, como esse copo. Se eu coloco esse copo aqui e se eu não mexer ou ninguém mais mexer, ele vai ficar aqui para sempre. Ele não tem, né, uma atitude de sair do lugar e vir para cá. A fé bíblica é algo que cresce, é algo que diminui. Então, a fé deve ser alvo do nosso investimento, porque nós descobrimos que ela é preciosa, que ela é o elo que nos une a Deus e que nós precisamos aumentar a nossa fé. Quando Jesus falava de fé, os discípulos ficaram tão intrigados com esse valor da fé que eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Lembra que eles falaram? Senhor, aumenta a nossa fé. Então, vamos nos colocar no lugar dos discípulos agora? Como é que a gente pode fazer para aumentar a nossa fé? Porque a Bíblia também responde isso. Como fazer a nossa fé crescer dia após dia? Porque a fé que eu tenho hoje tem que ser uma fé muito mais experimentada, provada, que aquela fé que eu tive há 35 anos atrás, 36 anos, quando eu me converti. Aquela era uma fé frágil, que nunca tinha sido desafiada, né? Era uma fé que estava começando a ver o poder de Deus, a viver coisas novas com Deus. Hoje, são tantas experiências, já passei por tanta coisa, a minha fé não pode ser a mesma, ela tem que ter crescido, tomado uma robustez, é como se ela tivesse uma confiança muito maior, né? Uma certeza muito maior. Então, como é que eu posso fazer minha fé crescer? Quem sabe a Bíblia responde. Essa pergunta aqui é uma pergunta que a Bíblia responde. Como é que a gente faz a fé crescer? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a minha fé aumenta à medida que eu me alimento da palavra. Quando eu leio e medito na palavra, trago essa palavra para dentro de mim, essa palavra é o alimento para a minha fé. A fé é como se eu agarrasse aquela comida para a minha fé, né? Sem a palavra, a fé
é como uma plantinha sem água, ela vai murchar e vai morrer. Então nós precisamos da palavra, por isso que a palavra é também sinônimo de alimento, ela é um pão, ela é a comida para a nossa alma. Por quê? Porque ela é que faz a nossa fé subsistir ao longo da nossa jornada. Então, se eu quero que a minha fé aumente, se eu olho para Estevão e vejo, poxa, que fé extraordinária, né? Um homem cheio de fé, cheio de poder. É claro que uma pessoa que está se movendo no espírito, se movendo cheia de fé, ela vai ter poder, ela não vai ficar parada diante dos obstáculos. Quantos obstáculos nós nos deparamos ao longo da nossa vida? Problemas familiares, problemas de saúde, problemas de convívio, né? Problemas, você está fazendo trabalho numa determinada cidade, se levanta uma perseguição contra a igreja, aparece um problema com o imóvel para fechar a igreja. Eu creio que todas nós temos experiências aqui de ter a nossa fé desafiada. E aí, essa fé se levanta com poder. E o poder da fé é maior do que qualquer poder nesse mundo. Os poderes terrenos se mostram sempre superiores. Quando você olha por exemplo, você vai a Roma, é uma civilização antiga, você vai ver a história do Império Romano, você vai, de repente, à Turquia, você vê a história do Império Turco Otomano, você vê os restos da civilização babilônica, a história da Babilônia, como nós temos lá na Alemanha, aquele grande portal de lápis lazuli, que era, né, a marca ali, a entrada da cidade. E você olha para aquilo tudo e só tem restos ali. Mas aquelas foram civilizações. Ali estiveram imperadores, governantes que eram os senhores do seu tempo, que diante de qualquer ser humano, eles intimidavam, não é? Eles eram tão grandes como hoje. Quando nós, hoje, no pleno século XXI, nós olhamos para tanta coisa nesse mundo e nós vemos como essas coisas são grandes. Quando nós vimos, olha as grandes nações do mundo, o poderio bélico, o poderio econômico, né? Político. Quando você vê a lista dos homens mais influentes do mundo, pessoas que, se falar qualquer coisa numa rede social, as bolsas de valores do mundo caem ou sobem. São pessoas importantes. Mas assim como eu olho para o passado, como eu olho para as ruínas lá em Roma e vejo que aqueles homens, que tudo aquilo passou, onde está Júlio César? Onde está Nero? Onde estão os imperadores? Onde está Nabucodonosor? Senaqueribe? Onde estão? Assuero? Todos eles passaram. Assim como tudo no nosso tempo, que é grande hoje, vai passar. Então a fé olha com essa realidade. Os olhos da fé, quando eu digo que ele sobrepõe essa visão humana, porque você olha de cima para baixo, não é que você olha com arrogância, você olha com os olhos de Deus. Você vê que isso tudo é pequeno. Então, qualquer situação que a gente viva nesse mundo é tão pequena diante da nossa fé. A fé nos dá poder, né? Como vivia Estevão, para nos movimentarmos nessa região celestial, onde mais ninguém, mais nada atua. Os poderosos desse mundo têm a sua limitação, mas para os da fé não existem os limites. Olha como isso é extraordinário, não é? Então, falar da fé é algo que nos renova, que nos inflama de tal maneira. Por quê? Porque nós somos desafiados a viver além do que os padrões determinam, além do que o vírus fala. Agora esse órgão está destruído. Aí
você fala, e agora? Né? O médico fala, você, o seu rim, o seu cérebro, o seu sangue. Aí vem a fé, eu não conheço essa palavra, eu não conheço esse limite, eu não conheço essa realidade. A fé vence qualquer poder deste mundo, porque ela é muito mais poderosa, né? Então, a fé é o fio condutor para termos poder, se é que a gente pode dizer isso, né? O Espírito Santo, tudo começa com o Espírito Santo. Você sai daquela fonte, o Espírito Santo é a fonte, e aí entra num fio condutor. Fé, poder, prodígios, sinais, perseverança, paciência, frutos de um modo geral. Então, é um fio condutor. O Espírito Santo nos dá essa fé preciosa, porque é obra dele, não é obra nossa, e a fé vai puxando todas as demais coisas, né? É um trenzinho, vai trazendo todas as coisas. O 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Antes, nós tínhamos visto que a oposição era do sinédrio, era do sumo sacerdote, do atual e do anterior, eram dos sacerdotes em si, mas agora Lucas descreve aqui um grupo enorme de gente que se opõe a Estevão, né? Ele fala aqui dos libertinos, né? Que é um termo em grego, os libertos, né? São chamados libertos da escravidão, dos sirineus, o segundo, alexandrinos, né? Que é Egito, da Cilícia, que era a terra de Paulo, e da Ásia. A Ásia era um continente imenso. Então, nós estamos aqui diante de um grupo muito grande. Estevão não precisava de mais nenhum inimigo, porque ele estava com uma turma terrível. Coitado. E o que Estevão fazia? Ele só pregava. O que Estevão fez para conseguir tantos inimigos? Às vezes nós olhamos também, né? Você olha para a Igreja Universal, poxa, por que a gente incomoda tanto? Por que as pessoas se levantam? Por que onde nós chegamos? Você não fez nada absolutamente. A igreja é pequena. Ela está ali, talvez, num endereço modesto, uma garagem de veículos. E incomoda tanto. Enquanto as religiões que predominam naquele lugar ocupam praças, prédios enormes. E a gente está ali num lugar tão pequeno, tão modesto. Por que nós incomodamos? Por que Estevão ganhou tantos inimigos de uma hora para outra? Porque isso aqui é de chamar atenção. A lista de adversários, de pessoas que estavam incomodadas com a evangelização de Estevão era enorme. Eram simplesmente os maiores, os mais importantes do seu tempo, né? E não é Estevão que procura a confusão. Ele não causa debate, ele não causa disputa, ele não entrou dentro da sinagoga de ninguém para pregar aqui. Ele não foi lá no meio dos alexandrinos pregar, ele não foi lá na Cilícia, ele está aqui, né, em Jerusalém, fazendo o trabalho. O que Jesus mandou fazer. Mas, de repente, essas pessoas se sentem incomodadas, né? Elas veem em Estevão uma ameaça, e nós já falamos sobre isso. Qualquer pessoa que se sente ameaçada, ela vai colocar para fora o que há dentro dela. Qualquer ameaça. Se a mulher se sentir ameaçada por uma outra mulher no seu casamento, pode ter certeza que ela vai revelar o que há dentro dela. Se alguém se sente ameaçado no trabalho, na sua posição, não importa. Vai vir à tona o que está lá dentro, porque a ameaça tem esse poder de arrancar, sabe? Vai lá no mais íntimo e mostra quem de fato você é. E nós precisamos,
Eu já falei isso, falo sempre isso é uma das bases da minha vida. Nós precisamos nos enxergar, né? Os olhos enxergam tudo à volta, desde que eles sejam saudáveis, né? À medida que a gente vai envelhecendo, eles não vão enxergando tudo, bem tudo não, mas ela vai enxergar. Mas, por exemplo, os olhos veem tudo, mas os olhos não se veem, né? Seus olhos enxergam a si mesmo? Não enxergam. Para ver os nossos olhos, nós precisamos de quê? Nós precisamos de um espelho. Você só sabe que os seus olhos têm o tamanho que tem, se é grande, se é pequeno, se é azul, se é preto, castanho, porque você olha no espelho. Eu consigo ver as minhas mãos através dos meus olhos, mas eu não consigo ver os meus olhos através dos meus olhos. Eu não consigo me conhecer por mim mesmo. Então, o espelho para minha alma, porque eu preciso conhecer a minha alma, o meu corpo eu já conheço, mas eu preciso conhecer a minha alma. Então, eu pego a palavra é esse espelho. E quando eu deixo essa palavra penetrar dentro de mim, ela vai mostrar as minhas debilidades. E nós temos muitas debilidades. Eu estava hoje de manhã escrevendo sobre isso, né? Nós passamos toda a nossa vida nos escondendo. E nós escondemos das pessoas também quem nós somos. Explico. Nós queremos intimidade, nós queremos amizade para a vida inteira. Nós queremos ter afinidade com as pessoas. Mas nós temos medo de mostrar quem de fato nós somos para as pessoas. Então nós criamos personagens. E eu estou falando no plural porque isso acontece conosco, sem distinção. É próprio da natureza humana ter esse medo de ser rejeitado. Nós temos medo. Se a gente mostrar as nossas feiuras para alguém, a gente fica com medo daquela pessoa não nos aceitar e não gostar de quem nós somos. Então nós temos que mostrar uma versão mais... Vamos melhorar a nossa versão, né? Nós temos que mostrar que nós não somos desorganizados, que nós somos boazinhas, tolerantes, educadas, que nós somos gente boa. Você pode gostar de mim, porque eu sou legal. Nós somos inteligentes. A gente não quer mostrar a nossa burrice, mas todas nós temos burrice, não é? Todas nós temos nosso momento de burrice, que a gente dá cada mancada, que a gente fala, meu Deus, ainda bem que ninguém viu isso. Alguém ouviu? Alguém ouviu isso? Não tem aquilo que você fala assim, gente, todo mundo sabe disso e eu não sei. Que vergonha, não é? Todas nós temos. Nós não sabemos de tudo. Nós não somos boas em tudo. Aliás, nós não somos boas em nada. De verdade, nós não somos. Mas nós queremos mostrar que nós somos, né? Para sermos aceitas. Então, nós deixamos de construir relacionamentos verdadeiros, porque nós colocamos um personagem para interagir com o outro. E nós escondemos o que nós estamos sentindo, as nossas tristezas, as nossas chagas, as feridas que a gente carrega, os medos do futuro, os medos da rejeição, os traumas, a gente vai escondendo. Né? Porque a gente está vivendo, nós vamos escondendo. E aí, aquele outro também está vivendo a mesma coisa, ele colocou um personagem para jogo. E aí, são dois personagens que estão interagindo. Tá difícil entender? E talvez aqui a gente esteja só relacionando nesse nível. E nós não estejamos nos conhecendo de verdade. Porque verdade atrai verdade. E falsidade atrai falsidade. Quando eu não tenho medo e eu mostro quem eu sou, eu posso até sofrer no primeiro momento. Mas eu vou criar vínculo com gente que também é de verdade.
E eu vou levar as pessoas a também se mostrarem como elas são, sem medo. Por que há uma união muito grande entre irmãos, entre família? Porque na família nós somos o que nós somos. Não é assim? Meus irmãos me conhecem como eu sou. A minha mãe me conhece como eu sou. Mas por que no nosso meio, entre irmãos da fé, já não há, às vezes, a mesma união? Porque nós fazemos com que o outro se relacione com uma imagem, com um discurso, com uma promessa, não com quem eu sou de verdade. Nós temos medo. Medo de mostrar que às vezes a gente não está na fé. Que às vezes nós não estamos tão firmes como nós mostramos que estamos, né? Mas a gente continua alimentando aquele personagem. Não, eu estou firme, eu estou bem, eu estou na fé, eu amo a obra de Deus. Quando na verdade eu não estou amando, eu estou pensando em ir embora, largar tudo, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou cansado. Aí deixa o outro interagir com o meu boneco, né? Afinal, nós estamos no tempo dos avatares, deixa, sabe? E de repente nós estamos numa comunhão de avatares, de personagens. E aí quando a máscara cai, porque um dia cai, não é? Um dia a pessoa cansa de representar. E aí você vai ver que a pessoa, que isso? Mas é aquilo. É. Sempre foi assim. Aquilo estava sempre ali. Só estava camuflado, disfarçado, enfeitado, perfumado, mas sempre foi aquilo. Então nós precisamos tratar das nossas feiuras. Quando eu vejo a vida de Estevão tão transparente, tão despretensiosa, tão desinteressada em recompensa, em contrapartidas, onde estão os demais que foram escolhidos com ele? Ele está ali, servindo a Deus com toda a sua alegria, com toda a sua fidelidade, fazendo o que Deus o chamou para fazer. Estevão sendo Estevão. Nós precisamos ser transparentes nas nossas atitudes, nas nossas intenções, na nossa forma de nos relacionar. Eu vejo às vezes pessoas que se queixam de não ter amizades verdadeiras, mas essa falta revela a sua ausência também em ser verdadeira. Porque quando a gente é verdadeira, o Espírito Santo testifica com o outro que nós somos verdadeiros. Eu não consigo te enganar. Quando eu estou falando aqui, eu estou numa posição de ser avaliado. Olha quantos olhos estão me vendo agora, quantos ouvidos estão provando o que eu estou falando. O ouvido prova a palavra. O espírito prova o outro espírito. Quando eu falo, a minha alma está sendo desnudada diante de você. Mas não é só quando eu falo da palavra. É quando eu deixo você conhecer as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Nós precisamos parar de colocar os personagens na frente para, sabe, nos esconder atrás deles. Porque quando nós nos mostrarmos de verdade, a gente vai poder se mover nesse mundo aqui de fé tão grande que tudo que é conhecido na época se levanta e fala: ei, tem alguém de verdade aqui. Foi isso que aconteceu. Todo esse povo aqui, quando viu Estevão pregando, peraí, que é isso? Que homem é esse? Então nós estamos num mundo de tanta mentira, de tanta dissimulação, de tanta hipocrisia, que quando surge alguém de verdade, essa pessoa vai chamar a atenção, ela vai incomodar. E o 10 fala: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Claro!
diabo. Quem é que pode resistir? O mal não pode resistir àqueles que são de Deus. O mal não pode resistir àqueles que estão se movendo pelo Espírito de Deus. Então, todo esse povo aqui não conseguia resistir à sabedoria de Estevão, a sabedoria do Espírito Santo. Ele continua dando essa sabedoria hoje. Hoje, pode se levantar Estevãos, cheios de poder assim, agindo dessa maneira. Mas quem tem vontade de pagar o preço? Porque para ser Estevão, você vai ter essa rejeição aqui. Vai ter, vai ser rejeitado, vai ser maltratado, vai ser invejado, né? Estevão, por sua vez, ele não reagiu com truculência. Devem ter sido truculentos, mal educados com ele, mas ele não reagiu assim. Muito pelo contrário, você vai ver que ele responde ele continua agindo com sabedoria, ele responde com sabedoria, né? Agora, que adiantaria se Estevão, e essa é a principal reflexão, o principal ponto que eu escrevi nesse versículo aqui para a gente meditar. Ele tinha fé para fazer grandes obras, mas que adiantaria essa fé se ele não tivesse agora a mesma ousadia para resistir às perseguições? Muita gente tem fé para fazer milagres, mas quando foram perseguidos, quando passaram por uma prova, eles não tiveram a mesma fé. Então Estevão teve fé para fazer grandes sinais, maravilhas, mas agora a fé que ele tinha que ter era a fé para se sustentar, para permanecer. Porque ele poderia falar assim, mas como eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, e agora? Olha o problema que apareceu. Olha todos esses homens aqui contra mim, que eu sozinho. Cadê Pedro do meu lado? Porque ele está sozinho aqui, você não vê com ninguém. Mas a fé serviu para sustentá-lo na hora da sua dificuldade. Então, o que adianta a fé que nós tivemos ao longo, eu olho para mim, ao longo de 35 anos servindo a Deus? Quantas pessoas eu já ajudei, quantos conselhos eu já dei, quanta coisa eu já fiz, já escrevi. Mas que adianta a fé para isso tudo se chega agora, na hora de uma prova, na hora de uma injustiça, na hora de uma perseguição, eu não me sustento, eu não me mantenho confiante, eu não persevero. Que adianta toda aquela fé? Que adiantou todos aqueles anos? Que adiantava a boa reputação de Estevão? Adiantava ele ter um bom nome? Adiantava ele ter feito grandes coisas para Deus? Então, a fé, ela é valiosa se ela te sustenta até o fim, na sua comunhão com Deus. A fé tem um objetivo maior, principal, que é nos sustentar para a salvação. Esse é o objetivo principal da fé. Não é fazer coisas extraordinárias. Que coisa extraordinária Abraão fez? Mas ele se manteve até o fim, não é? Então nós precisamos ter esse olhar, os sinais são muito importantes, as maravilhas, Deus continua fazendo isso hoje, Ele deseja servos que tenham essa ousadia, mas não pode ser uma via de mão única. A fé deve servir para isso, mas também tem que servir para me manter, para me sustentar, sempre fiel, sempre na presença de Deus até o fim. O 11, então subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Quando fala contra Moisés aqui, é contra a lei. Todas as vezes que você vê falaram contra Moisés, ou cita apenas o nome de Moisés, né, em um determinado versículo, é que a lei foi dada através de Moisés. Então, a lei é conhecida como lei mosaica, né? Palavras que foram dadas a Moisés, mas era a lei de Deus. Então, aqueles homens ali que você viu a relação, né,
os libertinos, os alexandrinos, os da Cilícia, da Ásia, e, né, mais alguns aqui, eles procuraram no meio do povo alguns para subornar. Vai ter sempre gente que aceita suborno. Em todos os tempos, nós temos gente vendida. É fácil conseguir gente que muda de lado, gente que está atrás de quem paga mais. Não pessoas fiéis aos princípios, aos valores, mas gente que está disposta a ganhar alguma coisa. E elas fazem o que for preciso fazer. Elas vão estar do lado do poder, elas vão estar do lado dos benefícios, né? Então, não deve ter sido difícil. Eles subornaram e esses homens disseram algo que iria incriminar Estevão, né? Você falar contra a lei de Moisés e falar contra Deus, é claro que isso aqui iria dar condenação, é pena de morte. Não foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus? O 12 fala, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, aquelas pessoas que foram subornadas, elas agiram com muita esperteza, com muita rapidez e foram até os grupos mais importantes. Aqui elas foram até os principais anciãos. Os anciãos é que comandavam o povo, eram os juízes no meio do povo, os que tinham mais influência. Você vê isso nas novelas bíblicas, né? Os escribas eram os homens da lei. Ou seja, aqueles corrompidos buscaram os mais importantes da sociedade, para que não houvesse chance de defesa para Estevão, né? E investiram contra ele e o arrebataram, ou seja, ele foi preso. Aqui foi o momento da prisão dele. Então, se nós podemos fazer um mapinha, né, dos seus dias aqui de serviço, você vai ver que em um versículo ele é eleito, ele recebe no versículo seguinte a imposição de mãos, no versículo de baixo você vai ver como é que ele desempenhou essa sua função, que foi de forma extraordinária, mas ele desempenha por um curto espaço de tempo, eu não sei quantos dias, eu não sei por quanto tempo, né? Aqui a gente não tem esse relato, mas você vê que é por curto espaço de tempo. Né? E de repente ele ganha a maior oposição de todos os tempos, maior do que a de Pedro. Nós vimos aqui as lutas que o apóstolo Pedro enfrentou, mas Estevão ganha muito mais adversários do que Pedro. E eles se movimentam de tal maneira, com tanta sagacidade, que não havia chance de Estevão se defender. Ele foi imediatamente preso. Depois de preso, ele vai ter que se defender diante do Sinédrio, que é a grande pregação que ele faz no Sinédrio, e depois ele já é condenado e apedrejado. Então, são os seus minutos finais. Nós estamos aqui lendo as últimas horas de vida do primeiro mártir da igreja, primeiro mártir da igreja primitiva, né? Então, quando você vê que o povo foi instigado contra Estevão, mas não era esse mesmo povo que estava convencido com as pregações de Pedro? Nós não temos lá versículos que falam que toda a multidão se maravilhava com o discurso? Não era essa multidão que estava recebendo os milagres? Onde é que Estevão fazia os sinais e prodígios? No meio do povo. Agora esse mesmo povo se volta contra ele. Nós nunca podemos andar pelo que as pessoas falam, porque as pessoas mudam de lado, as pessoas têm os seus interesses. Eles foram convencidos aqui, passa um pouquinho, eles já são convencidos de cá. Nós temos que ser guiados pela nossa fé, pelo Espírito Santo. Se a gente olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, a gente se perde, porque é muito fácil
né? Rapidamente, eles foram incitados a depor contra Estevão, a criticá-lo, a desejar a sua morte. E isso aconteceu com o Senhor Jesus da mesma forma. No meio da multidão que gritava crucifica-o, crucificam, certamente tinha pessoas que haviam sido beneficiadas pelo Senhor Jesus, que haviam ouvido suas palavras, recebido paz através delas, mas agora estavam ali gritando pela morte dele. Então, os olhos de um servo de Deus nunca devem estar na plateia. Nós temos que ser como aquele maestro, que para fazer a vontade de Deus, a gente tem que dar as costas para a plateia. Se você ficar olhando, porque a multidão está achando, você não vai conseguir agradar a Deus. Jamais. E o 13 fala, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Novamente, a gente vê aqui a cultura do exagero. Eu tenho que falar dessa cultura do exagero, né? Começou nessa época já, olha. Esse homem não cessa de proferir palavras. Ele falava, gente, alguma coisa contra o templo? Se você parar e analisar, será que Estevão falou alguma coisa contra o templo? Jesus ensinou. Quando aquela mulher samaritana disse assim, Senhor, onde é que se adora? É aqui, na Samaria, né? Ou em Jerusalém? E o Senhor Jesus disse, não é nem no templo e nem aqui. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Esse discurso pode ser interpretado como um discurso contra o templo, não é? Porque até então, todos os religiosos falavam o quê? Só se adora no templo. Só se adora no templo. E vem o Senhor Jesus e fala, a adoração verdadeira não depende de um lugar. Ela é feita pelo Espírito. Ela é feita através da sinceridade do seu coração. Você não precisa de um lugar para invocar a Deus. Então isso poderia ter sido interpretado como um discurso contra o templo. Esse homem fala contra um santo lugar. Mas você não vê Estevão falando isso. As testemunhas realmente eram falsas, né? E acusações, olha só, vamos ver aqui as acusações. No versículo anterior, eles falaram que Estevão falou contra Moisés, ou seja, contra a lei e contra Deus, blasfemou contra Deus. E agora aumenta mais uma coisa, esse homem falou contra o templo. Gente, são coisas que os judeus, até os dias de hoje, consideram muito, né? Hoje eles não têm o templo, mas você vê o que o templo significa só pelo muro, só tem um pedacinho de muro, e você já vê o que significa. Qualquer coisa que acontece perto daquele muro já é um problema. Você imagina quando eles tinham o templo. Não dá para imaginar como era a coisa? Quando eles tinham o templo, qualquer pessoa que falasse contra o templo. E aí as falsas testemunhas estão dizendo, ele falou contra a palavra, contra a lei, ele falou contra Deus e ele falou contra o templo. Não tinha chance, ele seria morto. Lembra os crimes que o Senhor Jesus foi acusado? Ele blasfemou contra Deus, ele falou contra Moisés e ele quebrou o sábado, né? Eram os crimes. Então aqui nós temos falsas testemunhas falando sobre esses crimes, colocando nas costas de Estevão crimes que valeriam a sua vida. O 14, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, eles evocam aqui a mesma coisa que Jesus havia falado, né? Sobre que não ficaria pedra sobre pedra, lembra? Porque eles usaram essa fala de Jesus
para levá-lo perante Pilatos, para levá-lo ao Sinédrio e a Pilatos, né? E eles usam isso também contra Estevão. E aqui é aquela observação também que a gente reparou nos versículos anteriores. O Sinédrio fala a mesma coisa. Esse Jesus Nazareno é um desprezo tremendo, não é? É uma forma de desprezar. Quando você fala esse, é uma forma de diminuir, de mostrar que aquilo não tem valor, né? Então, esse e Nazareno já desqualifica completamente Jesus, né? Eles estão querendo, não é que desqualifica, explicando melhor. Eles querem desqualificar, né? É uma forma de mostrar, olha, Lucas escreve dessa forma porque foi a forma que eles falaram. Esse Jesus, aquele nascido lá em Nazaré, e Nazaré vocês sabem o que significa, né? Então, aparentemente, as falsas testemunhas estavam tendo sucesso, não é? Muitas vezes parece que o mal vence. Às vezes parece que a injustiça predomina, né? Quantas vezes nós já não sentimos indignação porque nós olhamos para uma situação e a gente fala assim, poxa vida, por que essa pessoa é falsa, é fingida, né, nas suas falas, nas suas intenções, na maneira de ser, e parece que ela tem sucesso, parece que ela é que é querida, que ela que se dá bem. Gente, sempre vai existir esse tipo de coisa. Você vai ver que essa aparente vitória do mal não é para nos desmotivar. Porque quando você olha para a vida de Estevão, como pode um homem com o quilate dele, com a qualidade de fé que ele tinha, ter um ministério tão curto? Por que Deus permitiu que o mal aparentemente vencesse? Quando um time tem um jogador muito importante, um time de futebol, um time de basquete, ou um país que tem um atleta que leva aquela nação ao apogeu, por exemplo, tem um atleta que é medalhista olímpico, ele vai disputar de repente as Olimpíadas em algum lugar, e ele é a chance daquele país de ganhar medalha de ouro. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas toda aquela nação deposita muita fé, muita esperança em ganhar alguma coisa com aquele atleta. E quando ele se machuca, quando acontece alguma coisa e ele não pode competir, todo mundo fica frustrado. Você pensa assim, foi quando o mesmo que aconteceu quando o Ayrton Senna morreu. O Brasil tinha um piloto de Fórmula 1 que ganhava todas. E todos os brasileiros se sentiam representados, vitoriosos. Todo domingo à tarde, era mais ou menos na hora do almoço, por causa do fuso horário com a Europa, né? Tinha muitas corridas que eram feitas aqui nos autódromos europeus. Então, era feita pela manhã, era feita, era feita, eu não lembro mais que horário. Eu sei que no Brasil dava mais ou menos no horário do almoço, às vezes era esse horário. E todo mundo estava reunido ali. Quando Ayrton Senna morreu, houve aquele acidente na curva de Imola, a maioria dos brasileiros deixaram de acompanhar a Fórmula 1, porque eles se sentiram completamente destroçados. A nossa esperança de ganhar alguma coisa, o nosso valor está ligado àquele atleta. Ele morreu, nós não somos mais representados, nós não temos mais nenhuma chance. Então, quando você vê um atleta que tem muito potencial se machucar, morrer, acontecer alguma coisa, você vê todo mundo frustrado. E quando nós olhamos aqui, a gente tem tanta esperança em Estevão, porque você pensa assim, ele vai ser o apóstolo, ele vai fazer um estrago. E de repente ele está preso. E de repente ele morre a pedradas. E você pensa, o que aconteceu de errado? Por quê?
Senhor, onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? O Senhor não se equivocou? Às vezes nós olhamos para o nosso ministério e você está indo tão bem, tão feliz, poxa vida, ganhando almas. E aparentemente acontece alguma coisa para tudo. Alguém adoece, uma mentira aparece, alguma coisa acontece. E você fica ali, num emaranhado de porquês. Por quê, meu Deus? Por quê? Como se o nosso valor dependesse daquilo que a gente está fazendo. Servir a Deus é muito maravilhoso, mas nossa identidade não pode estar ligada ao que a gente faz. O importante é ser de Deus. E estar pronto para a hora que Ele nos convoca, que Ele nos chama. Estevão apareceu uma única vez, mas ele apareceu. O ministério dele foi relâmpago, mas foi o que o Espírito Santo projetou para ser. Tem muita gente que está com o ministério longínquo, mas que não está sendo o que Deus chamou para ser. Então, se nós fomos chamados para pregar uma única vez, mas se a gente se entregar nisso que nós estamos fazendo, já vai ter valido a pena. Quem não entende os desígnios de Deus vai ficar frustrado e vai querer, como os brasileiros, parar de assistir Fórmula 1. A gente não quer ver mais isso. Não quero mais brincar disso, não é? Quem estava querendo se aventurar a ser discípulo aqui agora, os que estavam se inspirando, eu quero ser um também, como os 7. Eu quero estar assim, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder. E de repente vê Estevão sendo preso. Vê Estevão morrer a pedradas. Aí as pessoas já começam, não, acho que não é bem assim, eu não quero ser tão intensa assim. Porque se eu for muito entregue assim, sei lá, né? Vai que dá ruim, como deu para ele. E eu vou terminar com o versículo 15 aqui. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Gente, que demais isso! Isso aqui é um paralelismo com o que aconteceu com Moisés. Lembra que lá no monte, quando Moisés tinha aqueles momentos de comunhão com Deus, ele passava ali horas, dias conversando com Deus, como um amigo conversa com outro amigo. E qual era a consequência disso? Moisés descia como um abajur, uma lâmpada. Ele descia fluorescente, brilhando, né? Então, quando você vê um relato bíblico assim, que havia uma luz, é uma relação direta com Deus. Alguém que está com Deus vai ser influenciado por Ele. Quando nós meditamos no livro de Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, tem lá aquela passagem que ele fala que nós somos transformados de glória em glória. Nós, às vezes, não percebemos, né? Mas, à medida que nós vamos meditando na palavra, orando, passando momentos a sós com Deus, nós estamos sendo transformados e estamos ganhando esse brilho no nosso rosto. Quem é que já não foi surpreendido com a pergunta, né? Por que é que você é tão diferente? Onde é que você conseguiu tanta paz? Como é que você consegue ser tão forte? É o rosto brilhando. Aqui foi a forma de Deus mostrar para toda aquela gente que Estevão era dele. Ele fez o rosto de Estevão ser como o rosto de um anjo. Que cena! Se transporte agora para o Sinédrio. Se transporte agora para esse lugar. Um único homem, rodeado, esse homem de pé, provavelmente, cercado por aquela multidão, acuado, né? Pressionado. E de repente o seu rosto acende. E aquelas pessoas começam a vê-lo de uma forma diferente, né? E é provável que Paulo estava ali no meio disso.
Aqui fala os da Cilícia. Paulo era da Cilícia, ele era de Tarso. Tarso é a capital da Cilícia. É provável que Paulo esteja no meio desses homens aqui, porque ele estava no capítulo 7, lá no apedrejamento. Então, quando o nosso rosto brilha, há uma mensagem que é passada. As pessoas que estão vendo esse brilho, elas podem não se converter, mas elas estão conhecendo o Evangelho. Elas estão conhecendo a palavra. Quando a nossa vida é a mensagem, a nossa vida prega. E aquelas pessoas, de alguma forma, vão ser impactadas, né? A Bíblia fala que nós somos, ou com o nosso perfume de Jesus, ou cheiro de vida ou cheiro de morte, através da mensagem que é pregada. Através de nós, uns se salvam e outros se perdem, porque serão condenados. Mas o importante é que a nossa luz brilhe, né? E assim eu termino. Com que as pessoas estão ficando espantadas quando olham para nós? Porque eles ficaram espantadíssimos com o rosto de anjo, né? O que está causando espanto? Quando alguém convive conosco, o que causa admiração? O que as pessoas veem quando olham para nós? Deus abençoe a todas.